Se o povo não tem pão, que comam brioche. Essa frase geralmente atribuída a Maria Antonieta, será que é dela mesmo? Ou será que é como aquelas frases da Clarice Lispector? Se você quiser saber, se liga aí que eu vou falar tudinho sobre esse livro, Maria Antonieta, Retrato de uma Mulher Comum, do Stefan Zweig. Se liga! Olá, eu sou a Tati Siqueira e você está no canal Livralhada da Tati. Hoje falaremos sobre Maria Antonieta. Essa é uma biografia escrita pelo Stefan Zweig. Ele é um autor austríaco, né? E a Maria Antonieta também é austríaca. E logo no título a gente tem Retrato de uma Mulher Comum. E eu achei isso muito legal porque o Stefan Zweig não vai assim endeusar a Maria Antonieta, mas ele vai falar sobre uma mulher, sobre a jornada de uma mulher que se tornou rainha da França. Muito bem, e para a gente entender a história da Maria Antonieta, a gente precisa saber um pouquinho da história geral, a história principalmente da França. Eu acho que isso foi uma maneira muito interessante de eu aprender o que foi a Revolução Francesa. Eu confesso que nos tempos da escola parece que eu aprendia, entrava por um ouvido, saía pelo outro, porque parece que a gente tinha um véu assim, parece que a gente não conseguia entender muito bem, né? E quando eu li esse livro da Maria Antonieta, eu realmente me interessei pela história da França. E aí eu fui pesquisar. Então eu achei um vídeo muito legal de uma menina chamada Débora Aladim no YouTube. Ela é uma jovenzinha assim, mas que conhecimento tem essa menina? E muito do que eu vou falar aqui eu peguei muito das informações dela e, claro, do Stefan Zweig. Eu acho que, assim, para você ler esse livro, você consegue ler ele sem ter esse contexto, porque ele foca bastante na vida da Maria Antonieta. Mas se você tem um contexto histórico, nossa, você vai aproveitar muito mais desse livro. Aliás, eu acho que essa é uma boa maneira da gente ensinar os adolescentes, né? Vamos fazer uma leitura coletiva da Maria Antonieta e depois a gente vem discutir o contexto histórico, o que estava acontecendo. Então, bora lá! Então, o que foi essa tal de Revolução Francesa? Na verdade, a Revolução Francesa começou em 1789 e ela foi marcada aí por grandes pensadores e foi muito influenciada pelo pensamento iluminista. O que eram esses pensamentos iluministas? Primeiro, gente, a gente tem que voltar um pouquinho na história, eu acho. Aqui a gente já está tão acostumado a ter leis, constituição, república, presidente, essas coisas já estão muito assim presentes na nossa vida, né? Mas nem sempre foi assim. Lá no passado não se existia constituição, não se existia direitos humanos, não se existia nada, existia um feudalismo. Vamos pegar ali do feudalismo para frente, né? O que era o feudalismo? Meu Deus, era um feudo, que aí você tinha um senhor feudal e aí tinha os arrendatários todos lá e viviam nesse sistema. E a gente também tinha o poder, né, do rei. A gente tinha aí a monarquia e o clero, que era uma grande presença influenciando aí o governo. A França estava vivendo o regime de monarquia absolutista. Meu Deus, o que é monarquia absolutista? Você tem um rei e o rei tem todo o poder. E quem é a lei? O rei é a lei. Não se tem leis, né? Não se tem constituição, você tem um rei. Tanto que Luís XIV, ele disse assim, o Estado sou eu. E ele disse, aonde eu estiver, o Estado irá comigo, eu represento o Estado. Tanto que ele construiu o Palácio de Versalhes nessa sua ostentação de dizer que ele era todo poderoso. E a França já vinha, assim, né, se irritando um pouquinho com o Luís XIV. Uma porque ele tinha muitas amantes. E essas amantes aí, ó, estavam só querendo comer um pedacinho dessa fortuna do Luís XIV. E a França também vivia uma sociedade estamental. Minha nossa, o que é isso? Sociedade estamental. Eu acho que o que me fez entender um pouquinho isso foi o mesmo sistema de castas da Índia, né? A Índia tem castas, né? Então, se você nasce numa certa casta, você não pode ir para outra, você tem que se conformar com aquilo.
aquilo, porque aquilo faz parte do seu karma, e aí você vai resgatar aquilo, né? Então, se você é pobre, você vai ficar pobre. Se você nasceu rico, você vai morrer rico, entendeu? Então, essa era a sociedade estamental. Se você nascia pobre ou camponês, você iria viver para o resto da vida, você não tinha como subir de cargo. Se você nascia na nobreza, você era um nobre e ia morrer nobre. Então a França era marcada aí por 3 estados. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Então quem eram esses? Então tinha a nobreza, o clero e o povo, que era o terceiro estado. A França também vinha enfrentando aí uma grande crise econômica, porque ela tinha se envolvido numa guerra, né, que é a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, então ela tinha muitas dívidas de guerra. E o povo estava passando muito fome, assim, na França tinha acontecido uma grande seca, e nessa seca os produtores, os pequenos produtores, os camponeses foram muito prejudicados. E um detalhe, né? Sabe quem é que pagava os impostos na França? O povo, minha gente. O povo pagava imposto. O clero e a nobreza, neca de pitibiriba. Por isso, a nobreza e o clero eram um grupo de pessoas que não gerava renda, não gerava lucro, porque não pagava imposto, então o Estado não tinha geração de renda. E essa nobreza, ela era conhecida como uma nobreza parasitária, né? Então a gente já vê aí. Você acha que ela ia querer pagar imposto? Claro que não, né? Então nesse contexto aí do Luís XIV, né? O Luís XIV, a gente já pega aí no livro do Stefan Zweig, o finalzinho do governo do Luís XIV. E a gente vê a Maria Antonieta se casando com o Luís XVI, que era o neto do Luís XIV. E ela se casou aos 15 anos de idade. Então ela veio lá da Áustria para se casar com o neto do rei, que também seria futuramente o rei da França. Aos 15 anos, minha gente. O que eu acho muito legal é que o Stefan Zweig, ele dá ele escreve o seu livro à luz das ideias de Freud. Então ele vai traçar o perfil psicológico de todos esses personagens, desses seres humanos que viveram e se tornaram personagens nesse livro, à luz das ideias de Freud. Então ele traça o perfil psicológico de cada um deles, assim. Isso eu achei interessantíssimo. Um ponto negativo é que às vezes ele dá uma exageradinha ali, né? Porque ele é um escritor muito bom e que é aquela pessoa que conta um conto, aumenta um ponto, né? Ele não aumenta muito, mas eu acho que ele dá uma interpretação, ele é muito cenográfico, assim, sabe? Parece que ele tá escrevendo um filme, na verdade, sabe? Então você vai acompanhando aquelas cenas que acontecem, principalmente no casamento da Maria Antonieta. É uma cena muito bem descrita pelo autor, assim. O Luís XVI está esperando numa carruagem e chega a Maria Antonieta. E ele ainda diz assim, olha, ali muitos anos mais tarde, quem vai receber a sua noiva também, que vem da Áustria, é Napoleão Bonaparte. Então é muito interessante essa cena que ele vai construindo. E isso, em muitos momentos do livro, a gente vê essa construção cenográfica de tudo que está acontecendo com a Maria Antonieta. O que acontece? A Maria Antonieta se casa com o Luís XVI. Mas o Luís XVI, coitadinho, também é um adolescente, né? E ele tem um problema muito sério, porque aí ele não consegue consumar o seu casamento, porque ele tem um problema de fimose. E ele tinha muito medo de fazer uma cirurgia. Então, esse casamento, né, tão esperado, essa noite de núpcias tão esperada para ser consumada, ela só vai acontecer 7 anos depois. Como esses 2 personagens aí eram tão importantes, porque eles seriam os futuros reis da França, todo mundo estava, ó, de olho grande em cima deles. Então não foi uma noite de núpcias assim, né, a 4 paredes, né, foi aberto a todos aí, vamos dizer assim, né? Todo mundo ficou sabendo que não aconteceu. E tanto que o Luís XVI escreve no seu diário que diz assim, o que aconteceu na última noite? Rien. Rien de rien.
nada, neca de pitibiriba, aconteceu na dica. E isso foi muito sério, né, gente? Pensa bem, a Maria Antonieta tinha uma grande pressão ali para gerar filhos, para gerar os herdeiros aí da França, né? E essa não consumação do casamento trouxe para Maria Antonieta uma grande frustração, na verdade. E aí ela vai levar para o seu extremo aí, para sua personalidade, alguns vícios, né? Então, e aí o Stefan Zweig, ele é muito feliz em descrever isso daí. Olha só o que ele diz. Quem não é capaz de entender o desespero feminino escondido por trás da mania compulsiva de diversões, não consegue explicar nem compreender a transformação curiosa que ocorre quando Maria Antonieta afinal se torna mulher e mãe. De súbito os nervos se acalmam, visivelmente surge outra, uma segunda Maria Antonieta, aquela mulher comedida e obstinada, a mulher ousada da segunda parte da sua vida. Essa transformação, contudo, ocorre tarde demais. Aqui eu acho muito interessante porque o Stefan Zweig, ele vai meio que um oráculo, assim, sabe? Ele vai falar assim, olha, vai acontecer isso, se preparem. E a gente já sabe, né, gente? Isso aqui não é spoiler. Maria Antonieta, ela é decapitada, tá? Mas eu achei muito interessante, porque essa não consumação brotou nela um desejo muito grande de se divertir. Então ela queria meio que esquecer. Tanto que eu acho que hoje ela seria diagnosticada com DDA, né? Com déficit de atenção. Porque ela não conseguia se concentrar em livro nenhum, ela só queria se divertir, ela só queria os prazeres. Imagina uma adolescente, né, minha gente? Quem é adolescente não quer se divertir por aí, não é? E isso foi levado ao extremo com a Maria Antonieta. A Maria Antonieta foi recebida muito bem pelo povo da França, ela foi muito assim adorada, ela tinha uma oportunidade de assim, ai meu Deus, de ser a rainha, e ela jogou tudo isso por água abaixo, por causa dessa sua busca por diversão. Tanto que o rei Luís XVI, ele acabou dando até um palacete aí para ela, chamado Triunfo, onde ela podia se divertir à la vontade. Né? Então ela gostava muito de teatros, ela era um exemplo assim de perfeição, de beleza, tanto que ela era conhecida como a rainha do rococó. O que era o rococó? O rococó, ele queria assim a perfeição, era temas leves, né? Eram coisas maravilhosas, coloridas, ela tinha assim perucas grandiosas, trajes fantásticos, então eram trajes muito caros, e ela gastava muito dinheiro, minha gente. Na França, numa crise, ela gastou dinheiro para dar e vender. E ela era apaixonada por joias. Olha só onde é que vai parar. E essa coisa dela ser apaixonada por joias vai surgir uma grande confusão lá na frente, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas o que foi acontecendo? A Maria Antonieta, ela teve a oportunidade de ser uma grande rainha e de fazer muito pelo povo. Mas ela acabou que se deixou levar por essas paixões, talvez por isso, por esse casamento não consumado. E aí que o povo ficou super descontente, né? Eles já estavam assim, chegando no limite já, né? O Luís XVI, ele até tentou remediar alguma situação. Tanto que ele é conhecido como um rei aí que era do despotismo esclarecido. Meu Deus do céu, o que é despotismo esclarecido? O rei que tinha todo o poder. Ele se deixou influenciar por algumas das ideias iluministas aí, alguma dessas ideias dessa Revolução Francesa, que ainda não estava acontecendo, mas já estava dando sinais que iria explodir. Então, em 1787, o Luís XVI, ele faz uma assembleia para discutir as necessidades do povo e talvez tentar colocar uma constituição. Se conseguiram, assim, voto por Estado. O que era o Estado? Lembra que eu falei lá, os 3 estados que tinham? Clero, nobreza e o povo. Então, se votava por Estado, não eram as pessoas, eram por Estado. É claro, né, que se você vota um negócio que vai aí, ó, cortar os privilégios da nobreza, você acha que a nobreza vai votar sim, tudo bem, nós vamos pagar impostos? Não, nós não vamos pagar impostos. Então, o povo aí, ó, perdeu nessa votação. E aí que aconteceu a época do Grande Medo, onde os camponeses começaram a se revoltar contra esse governo. E em 1789 acontece a queda da Bastilha.
O que era essa Bastilha? A Bastilha, na verdade, ela era uma prisão, mas ela já estava... ela não era muito usada, na verdade. Mas o que representou a queda da Bastilha? A tomada da Bastilha representou assim, olha, esse governo vai cair, a monarquia vai cair, entendeu? E a presença de umas pessoas muito importantes aí é o sans-culottes. O que eram os sans-culottes? Os sans-culottes eram aquelas pessoas sem calças. Os camponeses sem calças. Eles não vestiam aquelas calças maravilhosas dos nobres, então eles eram conhecidos como sem calça. Claro que eles não andavam sem calça, né, gente? Mas era uma calça bem mais, né, ralé. Então, esse período aí, né, já começa em 1789, foi um ano muito marcante também na vida da Maria Antonieta. Porque depois lá de 7 anos, né, sem consumar o casamento, finalmente eles consumaram, o rei lá conseguiu fazer a operação. E aí a Maria Antonieta teve 4 filhos do rei Luís XVI. Só que dois desses filhos, a Maria Antonieta acabou perdendo. E um, que era um menino, né, o futuro delfim aí da França, acabou morrendo em 1789. Você tem pela primeira vez aí a Constituição, né, a chamada aí Constituição. Então o que aconteceu nessa Constituição? Isso aconteceu que teria a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Olha aí, pela primeira vez na história a gente ouve a declaração dos direitos do homem e do cidadão. E mais tarde eu acho que vai virar aí os direitos humanos, né? Que a gente conhece. O que defendia essa declaração dos direitos do homem? Defendia o seguinte: a garantia de propriedade privada. É isso mesmo, você poderia ter um pedacinho de terra, porque naquela época os camponeses não podiam ter nenhum pedacinho de terra. A separação dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, porque tudo era pelo poder do rei, né? Então essa declaração aí queria separar esses 3 poderes, que hoje a gente vê já separado, bonitinho, lindinho, né? E o conceito de igualdade. Lembra que eu falei que era uma sociedade estamental, se você nascia camponês, era camponês pro resto da vida? Ok, agora não. A igualdade, você era igual perante o governo, vamos dizer assim. Você e um nobre era igual. Se você cometia um crime e o nobre cometia um crime, então os dois teriam que pagar da mesma forma. Entre aspas, né, minha gente? Que na prática a gente sabe que isso aí até hoje ainda, né? Mas foi muito importante porque eles queriam acabar com os títulos de nobreza. E aí a nobreza teria que pagar impostos. E essa declaração também defendia o Estado laico, a separação aí do clero, porque o clero vivia às custas, parasitariamente, do Estado, né? Então eles queriam separar o Estado do clero. E aí também a gente tem o voto censitário. Então aí os camponeses ganharam algum poder de votação, né? Não era mais o voto por estados aí, mas era um voto censitário. E nesse mesmo ano aí, o nosso querido Luís XVI, ele foge de Paris, porque tá acontecendo a maior confusão, não é, minha gente? E essa fuga foi interpretada um pouco como uma traição à França, na verdade, sabe? O rei estaria aí de conluio com outros reis para retomar o seu poder total. Então, essa fuga também aí de Paris foi muito interessante, retratada aí pelo Stefan Zweig, né? Foi acontecendo umas confusões, assim, se você, ai meu Deus do céu, você, gente, seria tão fácil você sair dali, mas aí foi acontecendo uma coisa atrás da outra, e a gente vê toda essa fuga, e a gente quer até que eles fujam, sabe? A gente quer que você, ai, realmente, nossa, vai, foge, vai dar certo. Mas não dá nada certo, o rei é preso e a Maria Antonieta também é presa. Depois eles vão ser encaminhados para o templo, então seria como assim uma prisão, né? Então eles vão ficar presos ali no templo. Então eles saem do Palácio de Versalhes e ficam no templo. E nessa confusão toda, em 1792, se tem a proclamação da República. Muito importante dizer também dos girondinos e dos jacobinos, né? Esse conceito que a gente tem hoje de esquerda e direita surgiu ali na França. Porque o que acontecia? O rei ficava no centro e os jacobinos de um lado e os girondinos de outro. Então os girondinos ficavam à direita e os jacobinos ficavam à esquerda. Os girondinos eram aquela coisa mais conservadora, tá? Direita mesmo. E os jacobinos eram mais radicais, eles queriam botar fogo no parquinho.
Uma figura também muito importante na Revolução Francesa foi o Robespierre. O Robespierre foi muito importante ali pelas suas ideias, né? Ele foi um dos grandes líderes da Revolução Francesa. Assim que a família real é mandada ao templo ali, então eles já ficaram sob o poder aí da convenção, né, ou dessa assembleia aí, que estavam aí controlando, liderados aí por Robespierre, né, controlando aí a família real. E a vontade deles mesmo era, ó, cortem-lhe a cabeça, né? E foi o que realmente aconteceu. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para Maria Antonieta. A Maria Antonieta, nesse período que ela ficou muito aí deslumbrada e se divertindo, pelo menos o Stefan Zweig, né, ele diz assim que ela nunca foi visitar muito os pobres, ela nunca teve assim, né, um engajamento mesmo com o povo, e ela poderia assim ter tido uma outra atitude. E aí o que aconteceu? A impopularidade dela como rainha começou a ficar tão forte quanto a popularidade dela como rainha antes. Se antes o povo amava muito a Maria Antonieta, agora eles odiavam a Maria Antonieta. E ela foi alvo assim de muitas fake news. Imagina, gente, já tinha fake news naquela época. E a fake news de lá, ó, era pesadérrima. Tanto que assim, a Maria Antonieta no livro mesmo, o Stefan Zweig diz o seguinte: acusada de lésbica, ninfomaníaca, masturbadora do próprio filho, até mesmo a perversa recomendação aos que não tinham para não comerem brioches foi uma falácia, na realidade contada um século antes a propósito de uma princesa espanhola. Então lembra que eu falei lá, se eles não têm pão que comam brioches? Isso aí foi uma falácia, foi atribuído a Maria Antonieta, mas ela realmente não disse isso, não é? E ela foi acusada de muitas coisas, inclusive de abuso sexual do seu próprio filho. Cara, meu Deus, são coisas muito fortes assim, né? Então ela enfrentou muitas as fake news, né, da época. Até que em 1793 o Luís XVI ele é morto. E 8 meses depois a Maria Antonieta também é morta. Então ela foi condenada pela convenção que estava lá no poder, né? Ela foi condenada pela convenção também por traição, né? Mas isso aí era uma desculpa que eles estavam tentando achar. Eles estavam tentando achar um monte de coisas para acusar a Maria Antonieta, para acabar com ela. E no livro é tão assim legal como o Stefan Zweig vai construindo essa solidão da Maria Antonieta. Só que a Maria Antonieta também tinha um amante. Claro, né, gente? Ela e o Luís XVI, eles não eram muito assim conectados. E eu acho muito interessante o que o Stefan Zweig fala sobre o Luís XVI. Olha só que interessante que o perfil psicológico que ele dá. Nunca esse homem empalidecerá, mesmo com a pistola apontada ao peito. Nunca a ira fará seus olhos mortiços se iluminarem. Nada consegue assustá-lo, também nada consegue entusiasmá-lo. Apenas o maior esforço físico, como a bigorna ou a caça, põe seu corpo em movimento, ao menos exteriormente, ao contrário, tudo que fosse suave, requintado, gracioso. Portanto, a arte, a música, a dança não afeta a sua sensibilidade. E ele diz assim, ó, onde começa a ação onde os músculos da vontade devem retesar-se para o ataque ou defesa, aquele homem fisicamente robusto torna-se fraco da maneira mais deplorável possível. Então, o Stefan Zweig descreve ele como um homem muito robusto, muito grande, muito gordo. Mas ao mesmo tempo a personalidade dele é aquela assim, eu não vou fazer nada. Ele não tem capacidade de decisão, entendeu? Tudo pra ele tá bom. A única coisa que empolga ele ali é só ir pra caça. E olha lá. E ao contrário, a Maria Antonieta, ela já é uma super entusiasmada. Então existe um grande contraste entre os dois, né? A Maria Antonieta, ela é muito divertida, ela é muito luz, ela é muito graciosa, ela é muito linda, ao contrário do monstrengo do rei Luís XVI. E isso fica muito claro no livro, esses contrastes entre os dois. É claro que não poderia dar certo, né? Mas ela tinha um carinho muito grande pelo Luís XVI. Não era que ela odiava ele, ela tinha um carinho, mas não amava. E até que ela encontrou o amor nos braços do conde Axel von Fersen. Então Fersen foi o amante da Maria Antonieta. Só que foi um amante assim, ele não queria ser amante dela. Ele evitou ao máximo, tá? E só em 1700 e
88 é que os dois vão ficar realmente juntos assim, né? Escondidos. Mas o Fersen foi um personagem muito importante nesses últimos dias da Maria Antonieta. Ele tentou salvar ela de muitas maneiras, né? E a gente vê essa transformação, né? Ela era muito loucona. Quando ela foi mãe, quando ela se tornou mãe, quando ela teve os filhos, a personalidade dela foi totalmente transformada. Ela virou uma mulher muito mais consciente, uma mulher muito mais amorosa. Ela se acalmou, parece que os ânimos acalmaram. Mas já era tarde demais, a revolução estava aí explodindo, né? E aí ela tentou sobreviver a essa revolução. Mas, como a gente sabe, o Robespierre aí, ele foi uma pessoa fã da guilhotina. Tanto que mais pra frente ali a gente vê relatos de que todas as pessoas que eram anti-revolução, ele mandava decapitar. Então, assim, por motivos às vezes até fúteis, que não eram muito bem investigados, as pessoas eram guilhotinadas. Até que o povo falou assim, oh não, peraí, você tá guilhotinando demais, você vai ser guilhotinado. Ele acabou também perdendo a cabeça. Mas então o Stefan Zweig, ele conta muito bem, assim, esse final da Maria Antonieta, sabe? Esses últimos passos dela, e inclusive no julgamento, ela foi para uma prisão chamada Conciergerie. Eu não sei se eu falei certo. Conciergerie. Essa prisão era destinada aos presos políticos, e quem entrava para lá nunca mais saía, né? E o Stefan Zweig, ele conta assim, como foi o julgamento dela. Ela passou 15 horas sendo interrogada, minha gente, 15 horas sendo interrogada, e ela se respondeu tudo na classe, porque qualquer coisinha que ela respondesse meio diferente, ela poderia ser condenada, né? Mas a gente sabe, né, que foi simplesmente cumprir o protocolo, esse julgamento. Ela acabou sendo condenada e ela acabou sendo decapitada. E aí tem uma pintura muito bonita dela na prisão, porque depois que o Luís XVI morreu, ela se vestiu muito de preto, ela começou a chorar muito, ela ficou muito assim, comovida com isso, sabe? E ela queria se salvar, ela queria, né, viver, mesmo porque ela ainda tinha 2 filhos, ela tinha um menino e uma menina, ela ainda tinha esses 2 filhos, então ela queria que o menino se tornasse o Delfim, né, se tornasse o rei da França, mas já era bem impossível ali, né. E mais tarde, hoje em dia, a gente tem aí uma grande lenda, né, de que o filho dela foi separado dela, né, foi para uma torre aí, colocaram o menino numa torre. E se tinha uma lenda de que esse menino não tinha morrido, mas na verdade ele morreu, sim. E existe até uma reportagem de que a pessoa pegou o coração dele, colocou numa conserva, não é conserva, colocou num formol, sei lá o que, numa época lá, e conservou esse coração, né? E mais tarde fizeram um teste de DNA e descobriram realmente que era o Delfim que tinha morrido. Então realmente não tinha descendentes mais da Maria Antonieta. Só a filha dela, né, que continuou viva. Então, em 1793, aí depois da morte do Robespierre, a gente tem o governo do Diretório até 1799. Esse Diretório, ele era comandado pelos girondinos até o golpe de estado de Napoleão Bonaparte, mas essa já é outra história, né? Mas eu achei tão interessante, né, gente, porque a gente consegue ver a história por outro lado. É uma coisa assim que eu aprendi, acho que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque eu gostei demais, eu me envolvi assim emocionalmente com esse livro, e eu agradeço, porque eu li esse livro na leitura coletiva do Cris Assunção, então foi muito legal. Eu já tinha comprado o livro, mas aí teve a leitura coletiva e eu acabei, lendo Maria Antonieta. E aqui ela decapitada, mas ela tem, assim, não foi um exemplo de rainha, mas acompanhar a história dela como uma mulher que foi rainha, com todas as suas questões, com todas as suas responsabilidades, com todas as suas frustrações, os seus amores, seu amor, o amor pelos filhos. Isso é muito interessante, ver ela de uma forma mais humanizada, né? E a escrita do Zweig, ela é fantástica. Eu me apaixonei. Eles dizem que o melhor livro dele, a obra-prima dele é esse livro, né? Então fica a minha recomendação. Se você gostou dessa resenha, deixa aí um curtir, compartilha, deixa nos comentários. Você já leu Maria Antonieta? Tem vontade de ler? E se você ainda não leu, quiser comprar o livro, você pode usar o meu link aí, você não paga nada mais por isso, é só você clicar e vai já te direcionar para o site da Amazon, ok?
Agradeço e lembre-se, gente, quem lê cultiva sonhos. Um grande abraço no coração de vocês.